desejar o bem, sem olhar a quem. Vamos lá, pessoal, dar início a mais uma aula de geografia. Então, vai pegando aí seu lápis, sua borracha, o caderno para fazer as anotações. E segue o ritmo. Sinta a chuva te molhar, e quando o sol chegar, deixa esquentar, tenha dentro do seu coração pureza e Então, pessoal, nós hoje vamos continuar tratando sobre o tópico 2, ocupação e formação do território brasileiro, como nós já começamos a falar na aula anterior, tá certo? Contudo, hoje nós vamos ser bem mais específicos, tá certo? Com relação aos ciclos econômicos que proporcionaram a ocupação do território brasileiro, tá certo? Mas relembrando a aula anterior, nós vimos que o Brasil ele foi colônia de Portugal durante muito tempo, tá certo? Só que nesse processo de colonização, Portugal ele pensava somente em extrair, explorar, tá certo? E não queria fazer realmente uma ocupação, não queria desenvolver nada no Brasil, somente pegar os recursos e levar para a Europa, vender e ganhar muito dinheiro, tá certo? Mas chegou um momento em que Portugal ele pensou o seguinte: perder, tá certo? Ou colonizar. Então, eles preferiram colonizar, porque já existia outras nações, tá certo? Que queriam o território brasileiro, como França e a própria Inglaterra, inclusive, tá certo? Então, eles não. Entre povoar ou perder, eu prefiro povoar, tá certo? Nessa época, Portugal ele só explorava o pau-brasil, tá certo? Vinha para cá, praticava o escambo com os índios, né? Pegavam o pau-brasil e trocavam por alguma mercadoria, espelhos e daí por diante. Contudo, eles viram que precisavam se fixar no território. Então, o que eles fizeram? Vamos ocupar. A partir daí, ocorreu o que nós chamamos de capitanias hereditárias, tá certo? As capitanias hereditárias foi a primeira forma de ocupação do território brasileiro, tá certo? Como vocês podem observar. Mais uma vez, recapitulando, as capitanias hereditárias foram porções de terras que foram doadas pela coroa de Portugal para alguns nobres. Esses nobres vinham para o Brasil e tomavam conta dessa terra a partir dos meios de produção. No início, a gente vai ter o pau-brasil, tá certo? A exploração do pau-brasil. Ok? A partir daí, Portugal ele vai começar a utilizar o território brasileiro de outras formas, esquecendo um pouco do pau-brasil e utilizando a terra, tá certo? Nada melhor do que povoar a terra produzindo, tá certo? Então, foi dessa forma que Portugal escolheu. Nós vamos ocupar a terra, vamos desenvolver, vamos povoar e vamos fazer de que forma? Utilizando a terra para ter uma maior produtividade. Tá certo? No decorrer da aula, nós vamos ver o que foi que Portugal começou a produzir no território brasileiro, ok? A partir daí, nós temos uma evolução, tá certo, do território brasileiro. Nós vimos que nós tínhamos antes as capitanias hereditárias e na medida que Portugal ele foi avançando, foi entrando ao interior do território brasileiro, o Brasil ele foi tendo uma grande extensão territorial, tá certo? Como vocês viram no slide anterior, estão vendo agora, né, no século XVIII, tá certo? Então, nos séculos anteriores, 15, 16, 17, tá certo? Foi o período em que Portugal ele começou a entrar ao território brasileiro, tá certo? Utilizando dos ciclos econômicos, tá certo? Nós
temos aqui ó, a evolução já no século XIX. Vejam só que, em comparação ao slide anterior, nós vamos ter uma maior proporção. Alguns estados eles aumentaram, alguns estados diminuíram, tá certo? E vocês vão vendo que também vai ter uma nomenclatura diferente. Por exemplo, vocês estão vendo aqui o Grão-Pará, tá certo? E já em 1889 vocês vão ter nós vamos ter a Amazônia, tá certo? Grã-Pará foi dividido em Amazônia e no Pará, como vocês podem observar. Pernambuco, tá certo? Ele descia aqui para a Bahia, hoje já não faz mais parte, tá certo? Então a gente vai vendo que tem uma grande mudança, tá certo? Até chegar um pouco que nós conhecemos hoje, tá certo? Que vai ser a regionalização do Brasil a partir do século XIX, perdão, do século XX, ok? No século XX, até os dias de hoje, essa formação que vocês estão vendo no slide, ela já foi modificada. Por exemplo, vocês estão vendo aí Goiás, tá certo? Onde tem aí Goiás, não é mais Goiás, é Tocantins, tá certo? Onde tem o Mato Grosso, somente Mato Grosso, vai ser dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá certo? Como vocês podem observar aí no mapa, ok, pessoal? Então, quais foram as causas das modificações no território brasileiro? Principalmente porque Portugal ele almejava expandir, tá certo? Eles começaram a fazer uma expansão da sua ocupação, porque eles viram que os espanhóis eles não estavam adentrando, tá certo? Ao interior do território que cabia a eles a partir do Tratado de Tordesilhas. Então Portugal, vendo isso, se aproveitou e foi tomando conta do território dos espanhóis. Tá certo? A partir daí nós vamos ter vários problemas, porque os portugueses vão entrar em conflito direto com os povos nativos. Esses povos nativos que nós vamos chamar de povos indígenas. Tá certo? Os povos indígenas foram totalmente massacrados, torturados, tá certo? Aconteceu um verdadeiro genocídio, tá? Porque Portugal queria aquela terra, tá? Então, se a terra tinha uma pessoa que não deixava eles fazerem o que eles quisessem, eles iam fazer o que? Simplesmente vai lá e mata aquela pessoa, tá certo? No caso, povos indígenas, tá certo? A partir daí, a gente vai ter a efetivação dos ciclos econômicos, tá certo? Como Portugal ele começou a se fixar realmente no território e começou a ir para o interior do Brasil, e nós temos esse país hoje que nós conhecemos de proporção continental, ora pois. Certo? Então, os ciclos econômicos serão justamente esses: o pau-brasil, como nós vimos anteriormente, a cana-de-açúcar, mineração, pecuária, cafeicultura. Então, esses vão ser os principais ciclos econômicos do Brasil. Professor, tem outros? Claro, vai ter o ciclo do algodão, vai ter o ciclo do látex, certo? Mas os principais foram esses. Vocês devem também ter a consciência de que acabou um, tem o outro acabou? Não. Na medida que nós vamos ter a exploração do pau-brasil, vai ter, mais lá na frente, a cana-de-açúcar. Professor, agora vai ter a mineração. A cana-de-açúcar acabou? Claro que não, tá certo? Ele vai continuar, só que a principal atividade agora vai ser outra, a mineração. Tá certo? A partir de cada ciclo econômico do Brasil, o Brasil ele vai tomando conta do território, no caso Portugal, perdão, vai tomando conta daquele território e vai desenvolvendo também, ok? Então, nós já vimos que o primeiro produto a ser explorado no Brasil vai ser justamente o pau-brasil. Esse que vai ser durante muito tempo um material que vai ser pego por Portugal, levado lá para a Europa,
e comercializada, tá certo? Porque era uma madeira forte. Essa madeira eles faziam violino, ela tinha uma coloração, um vermelho bem intenso, tá certo? Que servia para atingir as roupas, tá certo? Que estava na moda, inclusive aquele um vermelho intenso, tá certo? Só que aí nós vamos começar um processo de desmatamento da Mata Atlântica. Tá certo? Então eles não pensavam, nós vamos tirar isso daqui e nós vamos causar vários prejuízos. Claro que não. Ele somente queria saber que iria utilizar aquele recurso e queria enriquecer a partir dele. Tá certo? Então nós temos aqui essa imagem, tá certo? Vocês veem as caravelas chegando, tá certo? De Portugal, os índios trabalhando, inocentes ainda, porque tinha um espelho, tá certo? E aquilo era mágico para eles. E depois os portugueses foram lá e quiseram escravizar. Contudo, os indígenas, eles são um povo muito forte e resistente. Resistiram e também conheciam o território. Então fizeram o que? Fugiram, tá certo? O outro ciclo vai ser justamente a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela existe até hoje, tá certo? E é importantíssimo para a economia do Nordeste. Nós hoje vamos chamar a produção da cana-de-açúcar de economia sucroalcooleira, porque eles vão produzir justamente o açúcar, esse que a gente utiliza para adoçar o nosso café, fazer bolos maravilhosos, que inclusive vocês devem levar quando as aulas voltarem para esse professor, porque adora bolo, tá certo? Vou cobrar isso de vocês. E também para fazer a famosa cachaça, a Pitu, a 51, tá certo? Não importa, vem da cana-de-açúcar. Inclusive, o álcool 70, que nós temos que utilizar bastante hoje, vem da cana-de-açúcar, tá certo? O gel, ele é colocado em outro processo, mas o álcool 70, esse que a gente utiliza para higienizar nossas mãos, e atualmente estamos utilizando bastante, ele vai vir na produção da cana-de-açúcar. Professor, por que a cana-de-açúcar era tão importante lá naquele momento na Europa? Tá certo? Porque a Europa ela queria novos recursos para poder adoçar o seu chá, tá certo? Eles utilizavam mel. O mel era muito difícil de ser produzido, tá certo? Além de que era muito caro, tá certo? Então, Portugal ele vai começar a produzir o açúcar na colônia do Brasil, tá certo? Além disso, Portugal ele já fazia a produção da cana-de-açúcar em algumas ilhas do Atlântico. Contudo, a gente deve lembrar, Portugal sabia produzir, mas não sabia refinar o açúcar. Aí vai entrar os holandeses, tá certo? Os holandeses que chegaram aqui em Recife, ocuparam, expulsaram os portugueses, só que depois foram expulsos pelos portugueses, tá certo? Eles não conseguiram fixar aqui no território do Brasil, principalmente no Nordeste, tá certo? Mas o que levou a produzir a cana-de-açúcar no Nordeste, principalmente? Primeiro o Nordeste, porque foi a primeira região a ser colonizada do Brasil, tá certo? E porque iria existir vários elementos que dariam condições para a vegetação, no caso a cana-de-açúcar, ela desse certo, tá certo? O solo era muito favorável, o solo era muito rico, que nós vamos chamar de massapê, esse solo barroso que nós temos, rico em nutrientes, tá certo? E a vegetação de cana-de-açúcar, ela gosta de calor, ela gosta de um local que seja quente e úmido. Então, é tudo que nós temos aqui. Nós temos a massa P, tá certo? O nosso solo. E vamos ter o clima quente e úmido. Professor, como assim? É quente e úmido ao mesmo tempo? É quente, nós temos muito vapor de água na atmosfera. Lembra lá do assunto no 6º ano, ok? A partir daí, Portugal ele vai começar a implantar um sistema de produção no Brasil. Esse sistema nós vamos chamar de plantation, tá certo? Professor, o que é plantation? Vai existir uma monocultura, ou seja, nós vamos produzir apenas uma cultura. O que é essa cultura? Somente produção de cana-de-açúcar. Lembra aí,
Monocultura. Uma única coisa. Que coisa é essa? Cana-de-açúcar. Produção da cana-de-açúcar. Vamos ter os grandes latifúndios. Nós já estudamos isso. O que é grandes latifúndios? Grandes extensões de terra. Lembra lá. Grandes porções de terras que vão produzir apenas cana-de-açúcar. Monocultura. E vão ter aí o trabalho de graça dos escravos que foram trazidos lá da África. Tá certo? Os negros. E esse tipo de produção ele vai ser para exportação, ou seja, produzir aqui no Brasil e levar para a Europa. Produz no Brasil e leva para a Europa. Quase nada ficava aqui no Brasil, tá certo? Quase nada. Claro que ficava porque existiam pessoas que moravam já aqui no Brasil, tá certo? Nobres, o Brasil ele já começava a se desenvolver, já começava a ter algumas vilas, então precisava desse açúcar, mas a maior parte iria justamente para a Europa, tá certo? E Portugal ganhou muito, 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 muito dinheiro com isso, tá certo? A partir daí, nós temos aqui um mapa, tá certo? Onde vocês podem observar as áreas de plantação da cana-de-açúcar entre o século XVI e o século XVII. Porque anteriormente, no século XV, a gente teria somente o pau-brasil. Tá certo? O professor deixou de utilizar, de explorar o pau-brasil? Claro que não, tá certo? Continua como pau-brasil, só que a principal atividade vai ser justamente a cana-de-açúcar. Certo? Aí vocês estão vendo, a cana-de-açúcar é a grande propriedade e trabalho escravo, tá certo? Então, nós temos aqui ó, o moinho, tá certo? Colocava a cana-de-açúcar, espremia ela para tirar o caldo, né? O que nós chamamos hoje de caldo de cana, né? Maravilhoso, que vai levar a nossa glicose lá para cima e deixar a gente diabético, mas ninguém deixa de tomar, porque realmente é muito gostoso e ainda mais com aquela coxinha maravilhosa, como todos os sábados. Por isso que eu tô gordinho dessa forma, né, gente? E nós temos aí ó, o trabalho escravo, tá certo? Um povo que sofreu bastante e sofre ainda hoje através da discriminação racial que infelizmente ainda existe no Brasil, certo? Depois disso, nós vamos ter a mineração. Olha, cana-de-açúcar, infelizmente, não estava dando mais dinheiro. Portugal agora precisa utilizar de outro artifício, procurar outra coisa para poder ganhar dinheiro. Vamos procurar ouro, tá certo? Então, eles começaram a sair do Nordeste, onde a gente vai ter a produção da cana-de-açúcar, e vamos começar a ir para o centro-oeste do Brasil. O sudeste e centro-oeste do Brasil, tá certo? Novamente com a mão de obra escrava. Claro que nenhum branco iria lá trabalhar nas minas, se arriscando para morrer. Ia ser justamente o trabalho escravo, tá certo? O que isso vai fortalecer ainda mais a ocupação do território brasileiro, tá certo? Porque eles vão procurar esse ouro, vão achar esse ouro no estado onde nós chamamos das Minas Gerais, tá certo? Porque as minas de ouro ficavam hoje no estado de Minas Gerais, mas vamos ter Rio de Janeiro, São Paulo e daí por diante, tá certo? E vamos ter o desenvolvimento de muitas cidades, tá certo? Então, o Nordeste deixa de ser o centro do Brasil e vamos ter agora o Sudeste e o Centro-Oeste como o centro do Brasil devido à exploração do ouro, tá certo? Dos minerais, ok? A partir daí a gente vai ter a migração do governo do Brasil lá para o Rio de Janeiro, saindo de Salvador e vai para o Rio de Janeiro, tá certo? Então, Portugal ele levou muitas toneladas de ouro, tá certo? Então, os países europeus que são muito ricos hoje, gente, eles enriqueceram justamente a partir da exploração das suas colônias, tá certo? Porque Inglaterra é muito rica hoje porque explorou muitos continentes. França com toda a seu discurso de liberdade e igualdade, né, mas no futuro, ela também tomou conta do território das outras pessoas,
tá certo? De outros povos que já ali já existiam, já habitavam e já queriam aquele território para si, tá certo? Então, eles enriqueceram a partir da exploração aí de outros países, tá certo? Então, Portugal começou a cobrar vários impostos às outras pessoas e isso foi enriquecendo. E o Brasil ele foi levando, pagou sua dívida com a Inglaterra, tá certo? Entendendo isso, tá certo? Nós vemos aí uma representação da mina de ouro, tá certo? As pessoas trabalhando, os negros no caso trabalhando, apanhando, né? Como a gente sabe que é muito triste essa parte do Brasil. E chegamos na pecuária. Gente, ó, a gente precisa lembrar que a pecuária ela não veio depois da mineração, tá certo? Ela ocorreu basicamente no mesmo período, só que no Nordeste, tá certo? A cana-de-açúcar ficou somente no litoral e a pecuária vai acontecer lá no Nordeste, tá certo? Só que é o seguinte, ela começou também no litoral, mas os portugueses, os produtores, eles viram que não dava para produzir a cana-de-açúcar e ter um gado, né, que ia pisotear lá o solo, deixar o solo bem compacto. Então vai fazer o quê? Pegar esse gado e levar para o interior, tá certo? Eles vão para o interior, para o sertão. Tá? Então, no Nordeste a gente vai ter no mesmo período a produção da cana-de-açúcar e no sertão nós vamos ter a pecuária, que é a criação do gado, a criação de boi, tá certo? Do bovino. E foi muito importante porque a produção do gado ele sustentava tanto o mercado interno do Brasil, era exportado também e utilizavam couro, a carne seca, né, como a gente conhece, como a carne de charque, a carne de sol, tá certo? Como a gente conhece, e utilizavam muito couro para fazer algumas roupas, sapatos e daí por diante, tá certo? Vejam só, é muito importante que no Nordeste nós temos a divisão entre Zona da Mata, Agreste e Sertão. Nós tivemos a colonização primeiro no litoral e depois no sertão, tá certo? Porque o Agreste ele fica no alto, no planalto da Borborema, então era muito difícil. Então esse gado, ele saía do litoral, ia lá pelas margens do Rio São Francisco, dava a volta no planalto da Borborema e chegava no sertão, ok? Então já tivemos outra forma de ocupação do território brasileiro, ok? E vamos ter também aí agora a cafeicultura. A cafeicultura nós vemos muito em novela, né? Sim, a Moça, novelas de época de século que a Globo ela produz, tá certo? E nós vimos que o café ele vai começar a ser produzido no sudeste e sul do Brasil. Tá certo? Vai ganhar muito dinheiro, vai gerar muito dinheiro o café. O café ele vai ser um dos principais ciclos econômicos que o Brasil ele tem. Certo? Vamos lá. Porque ele não deu certo no Nordeste, mas vai dar no Sul e Sudeste por causa da terra. Lembra lá das características fisiológicas, nas características geográficas da região, tá certo? E vai ter o solo favorável, que nós vamos chamar de terra roxa, tá certo? A terra roxa, o clima ele vai ser propício para a produção do café, tá certo? E o café ele vai gerar uma transformação enorme para a economia do Brasil e para a política também. O café vai ser conhecido como ouro negro naquela época, certo? Gerou muito dinheiro, inclusive o dinheiro que o café gerou, ele foi responsável pela industrialização no Brasil. Então vejam só, hoje a gente não dá nada, né, pelo café, né? Não dá nada, mas a produção do café gerou muito dinheiro, muito ouro para o Brasil e esse dinheiro ele foi vertido no início da industrialização no Brasil, tá certo? O Brasil começar a ter dinheiro para se industrializar, inclusive o dinheiro do café, ele financiou as indústrias de metalúrgica e daí por diante. E foi no café que nós vamos ter a abolição dos escravos, tá certo?
deixou de existir a escravidão no Brasil e a partir daí nós vamos ter a imigração dos europeus, principalmente os italianos vindo para o Brasil para trabalhar na lavoura da cana, na lavoura do café, tá certo? E em outras lavouras também, como da cana-de-açúcar, da mineração e daí por diante, tá certo? Porque os portugueses ficaram com raiva que os negros eles foram libertos e não queriam pagar o salário deles, então ficaram desempregados e à margem da sociedade e os brancos começaram a ir a trabalhar, tá certo? Lembrando que o café ele é importantíssimo para a industrialização de São Paulo, como a gente tinha falado anteriormente. Desenvolveu portos, gerou acumulação de capital, expansão da malha ferroviária. Então, veja só que produto que desenvolveu todas as áreas do Brasil, desde a ocupação, né? Utilizar a terra economicamente, os portugueses fincando, nós temos criação dos estados agora, tendo criação das vilas, famílias, pessoas que já nasceram no Brasil, assim, então vejam como foi importante. E tudo isso adentrando para o território, não ficou somente ali no litoral, né? Todos os outros ciclos econômicos eles foram responsáveis por isso, tá certo? Não ficar apenas no litoral e indo para o interior do Brasil e tomando conta lá do território, ok? E foi maravilhoso isso que aconteceu com o Brasil. A gente tem uma cultura vasta por causa disso. Vale lembrar também que no período da cafeicultura e principalmente da mineração nós vamos ter um movimento de interiorização do Brasil a partir dos bandeirantes. Os bandeirantes eles saíram de São Paulo principalmente e foram em direção ao norte do Brasil para achar riquezas, para colonizar, tá certo? Para desbravar. Só que na verdade os bandeirantes eles não fizeram apenas isso, gente. Eles mataram muitos índios, tá certo? A história não é bem essa que a gente sabe, tá certo? Que a gente escuta falar em alguns livros por aí. A história verdadeira é que os bandeirantes eles adentraram sim ao território do Brasil, eles geraram riquezas, mas eles foram com o principal objetivo de exterminar a população indígena que o Brasil tinha naquele período, tá certo? Então isso é uma parte triste do Brasil que a gente precisa falar. Tá? E temos aí, né, a Casa Grande do Café, as pessoas trabalhando, tá certo? E por hoje é só, pessoal. Fiquem aí com os abraços fofinhos e geográficos. Esse abraço de uma forma virtual ele está carregando. Beijos, abraços, tchau, tchau e até a próxima.